já alguns vídeos, né, dessa playlist, estou repassando aqui as funções de comparação. Para quem está acompanhando, então agora nós estaríamos aqui nessa página, aqui em cima, deixa eu ver, só posicionar. Isso, nós vimos no último vídeo as comparações de string, né, dessa família, esse agrupamento aqui. Então agora, nesse vídeo eu quero falar sobre esse agrupamento aqui, ó, CMP, ZCP, né? Então, aqui quando a gente comenta sobre agrupamento, como já foi visto, aqui são variações, né? Então, as duas novas aqui, né, que eu vou comentar aqui, seriam essa CMP e ZCP, porque a DCMP e a DZCP, FCMP e FZCP são variações, né? São comparações aqui de 32 bits e aqui de ponto flutuante, mas que têm a mesma funcionalidade, né? Se tem a mesma, apenas se você estiver trabalhando com número decimal, são essas comparações que você tem que usar, e aqui se você tiver um número muito grande, né, inteiro, muito grande, né, então você tem que trabalhar com 32 bits, mas como funciona, né, é tudo igual, então por isso que a gente usa sempre o exemplo aqui, mas são só variações dessas instruções aqui, dessas APIs, ok? Então vamos para esse vídeo aqui. Eu sempre deixo pronto uma aplicação para explicar, né? Se você olhar no manual, tem uns exemplos ali, é comentado, então nada melhor que você estar aqui com o simulador rodando, explicando a API, porque daí você vê o comportamento é bem mais fácil, né? Essa que é a ideia. Então o que eu faço aqui na linha 1, eu crio um timer aqui, né? Então a base de tempo dele é 100 milissegundos para cada variação aqui. Então ele vai ficar aqui uns 25 segundos no máximo, né? Que seria 250 vezes 100 mil, eu acho que dá uns... Ok, não, acho que dá até menos. Mas assim, a base de tempo é 100 vezes os 50, os 250 aqui. 100 vezes vai dar 250, dá 2 segundos e pouco aqui, né? É isso, a variação total. Então eu sempre crio aqui uma base de tempo, porque como eu estou usando comparadores, então eu uso, né, o tempo que está mudando, né? Esse valor do T0 vai mudando, aí depois quando chega a 250, ele reseta de novo. Mas aí eu consigo fazer comparações, né? Então fica mais fácil. Então eu sempre faço essa base de tempo, ok? Então essa é uma base de tempo que quando atinge 250 aqui, 250 vezes 100 milissegundos, esse é o tempo máximo, ele já reseta e vai contar de novo, e aí eu faço comparações aqui, ok? Então vamos aqui pelo CMP, já foi visto, mas eu vou repassar, porque junto com a outra nova instrução aqui, a ZCP, né? Então é o seguinte, eu tenho uma comparação, então quando o timer está ativo aqui, daria condição, esse contato aqui já vai estar dando condição, ele vai estar, a linha de enable vai estar sempre comparando. Então ele compara o número do timer, atual do timer, o timer vai mudando, né? Com esse valor 125, que é metade do valor da temporização. Então nós veremos que ele compara, né? Ele joga isso aqui no destino no M0, mas ele joga em 3 posições, M0, M1 e M2, ok? E aí ele vai ser se o S1 é menor, se o S1 é igual ou se o S1 é maior que o S2. Então, se o S1 é menor que o S2, é um bit que ele vai setar. Se o S1 é igual, é outro bit, e nós veremos quais são esses bits. Então, aqui, essa comparação vai acontecer. Então, conforme o bit que ele seleciona, se é o M0, a gente vai ver quando ele é menor ou maior, ele vai selecionar umas saídas aqui. Eu só mantive, quando ele acionar o bit que é igual, né, quando o valor é igual, eu só fiz um selo, porque quando ele é igual é só uma passagem rápida e às vezes a gente não observa, né, que houve né, que ele atuou a saída. Então sempre o igual ele vai selar pra gente ver que selou, quando resetar ele tira o selo. Só pra gente ver que ele setou aquele bit, às vezes não é visual aqui, ok? Porque é só o momento que ele é igual e é uma contagem às vezes não coincide para você enxergar que ele transitou, né, que ele foi para 1, ok? Então vamos ver primeiro, vamos botar para rodar. Aí eu vou explicando. Aqui depois eu posso, quando
quando o tempo vence, né, eu faço um reset usando uma instrução que é a instrução já vista, já que ele faz um reset dos bits sequenciais. Então ele vai resetar aqui, ó, do M0 até o M2, que são os bits que eu uso aqui, que eu uso na comparação, né? Então, por quê? Porque se eu parar o contador, ele fica ativo, né? Ele memoriza, ele fica retentivo o bit que estava ativo, né? Se for o M0, o M1, ele fica. Então você teria que resetar para ele tirar, para todos ficarem zerados de novo, fazer nova comparação, né? Ok? E depois nós vamos ver aqui essa nova instrução. Vamos ver primeiro esse trecho aqui, ok? Então eu já compilei tudo, só falta eu colocar. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, o tempo está rolando aqui, certo? O que acontece? Está contando aqui, está menor que 125. Então, quando o S1 é menor do que o S2, agora é igual, olha lá, ele selou. E agora, o S1 é maior que o S2, é o M0 que é ativo. Ó, ele vai chegar, ele vai resetar. Olha lá, quando o S1 é menor do que o S2, é o M2 que é ativo. Olha lá, está em 1. Quando for 125, vai ser igual, ele vai piscar, somente piscaria, mas agora ele selou, só para a gente ver o que ele selou. E agora, logo, no próximo número, ele já é maior. Então, quando o S1 é maior do que o S2, é o M0. Então o M0 é quando o S1 é maior, o M1 é quando o S1 é igual ao S2 e o M2 é quando o S1 é menor que o S2, ok? Igual tá aqui agora. Então essa API é para isso, é assim que compara, tá? Então ele compara um número, né, que está lá no S1 com o S2 e tem 3 bits destinos, ele vai sempre indicar para você. E se você faz, então, você parar a contagem aqui, olha, eu só criei esse contato em séries justamente para eu ter que forçar para 1 aqui. Ó, eu vou parar, né? Eu paro de fazer a comparação porque eu deixei a linha enable falso, né? Então, o temporizador tá contando aqui, que eu não parei o temporizador, mas o que acontece, né? O que acontece? A saída lá ficou a última saída que ele tava. Ok? Olha lá, ele resetou porque quando ele atinge quando ele atinge o final do T0, ele resetou. Mas observa que ele fica, né? E agora, como ele resetou, ele ficou. Mas se eu soltar ele aqui de novo, olha, eu vou... Ó, começou a contar. Se eu, de novo, desativar a comparação, né? Ó, como ele tá contando o tempo ainda, ele resetou, acabou de resetar. Então, deixa eu ver se eu sou rápido aqui. Ó, 100, acabou ficando aqui, né? Olha lá. Você para o contador, mas ele congela, né? Ele fica em lat, a última. Ele só vai resetar no final do timer, lá que ele reseta todo mundo. Então, por isso que eu tenho no final do timer, por isso que eu tenho aqui um reset para poder tá resetando, né? Não ficar a última comparação. Se eu fazer a linha de enable ficar falsa, ele mantém, fica retentivo, ok? Voltando aqui normal, só para soltar aqui. Então agora veremos aqui uma outra. Essa aqui é quando o timer atinge o valor, ele faz o reset, né? Lá dos bits da comparação anterior, ok? Agora a gente vai ver uma nova comparação. Essa é nova realmente aqui. Então é a ZCP. A ZCP ela compara uma faixa de número. É assim. Nós veremos aqui, mas aqui é o seguinte: quando eu habilitar, não está habilitado agora, né? Ela não está funcionando. Quando habilitar é o seguinte: eu coloquei o S1, você coloca um valor menor, e o S2 você coloca um valor maior, dentro de uma faixa que o S vai variar aqui. Então, aí eu jogo no bit 20, 21 e 22 também. A comparação vai para 3 bits aqui, ó, eles estão aqui. Ok? Então, quando eu fizer verdadeiro aqui, eu faço verdadeiro só para a gente ver as 3 saídas, como que ele compara. Então ele vai comparar assim, ele sempre vai ver se o número que está variando aqui, se vai estar fora, se vai estar abaixo dessa faixa. Por isso que ele chama de zona. Essa zona aqui, ele vai estar abaixo. Se ele vai estar dentro dessa zona, dentro dessa faixa, ou se ele vai estar acima dessa faixa. Aí ele vai indicar aqui se ele está fora, abaixo, se ele está dentro da zona ou se ele está acima da zona, né? Vamos ver exatamente quem é quem aqui. Então eu vou... E aqui eu tenho, só para vocês verem também, que da mesma forma que se eu parar
de comparar, quer dizer, deixar essa linha do enable falso, ela fica retentivo lá o último estado, qual bit que estava atuado. Então eu tenho que resetar também, aí uso também lá o reset com Z reset, resetando do M20 ao M22 aqui nesse caso, ok? Então veremos aqui esse comportamento. Olha, deixei verdadeiro, ele está comparando. Olha, ele está dentro da faixa, né? Tava. Agora, ó, ele está acima da faixa, então é o M22. Olha lá, ele está comparando, está acima da faixa, é o M22. Olha, está abaixo da faixa agora, né? Então, ele está abaixo de 50 aqui, tá. Está dentro da faixa lá, está entre 50 e 150. Então, dentro da faixa, agora, acima da faixa é o M22, ok? E abaixo da faixa vai ser o M20. Ó, ele vai resetar, ó, 250, 0, tá lá, abaixo de 50, tá o primeiro, então abaixo é o M20, tá dentro da faixa, tá dentro da zona, que ele chama de zona, é o bit M21 aqui nesse caso, e tá acima da zona ali, ele é o M22 aqui. Então é isso, ele é este comparador que compara uma zona, né, uma faixa de número. O S1 sempre vai ser menor que o S2, e assim você consegue, né? Você consegue, às vezes, depende da sua aplicação, como essa daqui está comparando, só indicando para você que vai ser importante se está dentro de uma faixa ou não, se está acima, se está abaixo, depende da sua aplicação. E agora, para nós vermos, então, se eu parar aqui a contagem, olha, eu parei a comparação, ele ficou, porque ele ficou aqui, é uma última, né? Aqui, ele ficou indicando que estava acima, né? Naquele momento que eu parei, ele estava acima da faixa da zona. Então estava esse bit aqui, ok? Ele não atua a saída porque esse aqui é uma condição que eu desativei, então ele só fica. Mas eu vi que ficou retentivo aqui o último resultado. Então se eu ativar o M12 aqui, eu fizer um enable, ele vai fazer o reset do M20 até o M22, que no caso vai resetar esses 3 bits. Então olha só para mostrar que esses bits são retentivos mesmo. Olha lá, resetei, ok? Volto a liberar. Então tá todos resetados. Se eu liberar a contagem de novo, dependendo do valor que está no momento, ele vai lá. Olha lá, tá abaixo da contagem, ok? Vai estar dentro da faixa agora. E quando estiver acima da zona da faixa aqui, ele vai acima de 100, olha lá, tá acima, ok? Então, mais um conjunto de APIs de comparação, né? E suas variações. Então a gente não vê aqui o caso para 32 bits nem para ponto flutuante, porque é o mesmo comportamento, apenas vou estar trabalhando com números de ponto flutuante ou números inteiros maiores do que 16 bits, ok? Agradeço a atenção, muito obrigado.